convite da professora Tânia, eu vou apresentar para vocês o software SANCAD, né? É um software de automação de projetos de redes coletoras de esgotos, né? Que ele visa, então, facilitar o trabalho do projetista quando ele tem uma rede para ser dimensionada, né? Esse trabalho de dimensionamento de redes, ele é muito minucioso para se fazer isso de forma manual, né? Ele envolve vários cálculos e, por outro lado, também acaba que o trabalho manual ele é pouco produtivo, né? Então, assim, nós temos que balancear, digamos assim, esses dois extremos, né? De se ter noção daquilo que o software Oi, pessoal. Alô? Professora? Oi, acho que caiu. Acho que você caiu, exatamente. Começa a gravar do zero, acho que é melhor. Tá, já está gravando. Ok, tá bom. Então, pessoal, não sei se chegaram a ouvir até onde eu estava falando, é importante se balancear, então, esses dois extremos, né? O cálculo manual, ele dá ao projetista o feeling necessário para ele saber o que está fazendo, né? Por outro lado, perda de tempo, vamos dizer, entre aspas, o projetista ficar checando para cada trecho que ele está dimensionando todas aquelas condições, que é atendimento de capacidade de vazão, diâmetro, tensão trativa, enfim, são várias condições que a norma de projetos impõe, que o projetista ele tem que ter noção que aquilo está sendo atendido para cada trecho que está sendo dimensionado, mas de uma maneira produtiva. Então, o software ele entra muito bem, ele encaixa muito bem nesse trabalho que é repetitivo, né? Em grande volume. Imagina vocês fazerem um projeto de uma cidade inteira, pega, por exemplo, a cidade de vocês, Joinville, né? A quantidade de metros de rede a serem projetados, né? Então, assim, fica inviável se fazer isso de maneira manual. Do ponto de vista acadêmico, é importante que vocês saibam fazer, então, né? Discuti até isso com a professora recentemente. É importante que vocês saiam da universidade sabendo que um cálculo de uma rede envolve uma série de verificações, né? Um detalhe também diferente, por exemplo, de projetos de água, projetos de drenagem, é que no esgotamento sanitário, nós fazemos todos os cálculos para duas condições de contorno, como nós falamos, né? Então, nós trabalhamos sempre com duas populações dentro de um horizonte de projeto. Digamos, nós estamos no ano 2023, estamos fazendo um projeto para atender um horizonte de 20 anos de atendimento, que ele vai contemplar um período, um horizonte de 2024 a 2044. Né? Então, nós trabalhamos com uma população atual e uma população futura, né? E todo o trecho que está sendo dimensionado ele é verificado para essas duas condições. Ele tem que atender lá no futuro, em 2024, uma capacidade de atendimento, né? E tem que atender uma condição de tensão trativa, tensão de arraste, né? Para as vazões de início de plano, que são vazões menores, né? Então, o software faz esse balanço e determina, então, o dimensionamento de cada trecho. Tá? Então, essas são as nossas premissas iniciais. Eu vou apresentar o SANCAD, né? O SANCAD é o nome do software. Ele existe já há quase 30 anos já no mercado. Eu que desenvolvi em cima da minha própria experiência como projetista. Então, ele traz muito da minha bagagem, na época que eu trabalhava com projetos, né? Procurei jogar tudo isso no software, com a facilidade de uma interface gráfica que eu elegi na época, o AutoCAD, né? Hoje existem outros softwares de CAD. Eu mesmo não uso AutoCAD aqui, eu uso um chamado BricsCAD, mas DWG, enfim, toda essa compatibilidade, né? Então, eu preparei uma base topográfica, vou mostrar agora, a partir do momento que eu compartilhar a minha tela, e em cima dessa base topográfica, dentro do software de CAD, a gente vai fazer, então, um projeto passo a passo, né? O que seria isso? Em cima da topografia, nós vamos lançar a rede, lançar os acessórios da rede,
lançar a identificação dos trechos. Depois disso feito, nós vamos empacotar tudo isso na forma de um arquivo DXF e, a partir do DXF, nós vamos montar uma planilha. E depois estaremos, então, dentro do módulo de planilha, jogando as condicionantes hidráulicas, fazendo todo o cálculo, né? Gerando quantitativos, etc. E depois gerando a parte final do projeto, que é planta, perfis, né? Chegando até na rede em 3D. Enfim, vocês vão acompanhar isso passo a passo. Tá? Como eu cheguei a falar antes de interromper a gravação, vocês vão ficar muito à vontade, tá? Qualquer dúvida vocês podem falar, ou fala com a professora, ela fala comigo, enfim, né? Vou tentar assim, fazer uma sessão bem produtiva para vocês, tá? Então, eu vou iniciar compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, Leandro. Perfeito. Estamos vendo. Perfeito. Eu tenho uma pasta aqui do meu computador, no disco C, que eu chamei de projeto. Dentro de projeto, eu tenho um projeto de abastecimento de água, drenagem urbana e esgotamento sanitário. São os 3 softwares principais, né, que nós temos na nossa empresa. E dentro da pasta de esgotos, eu tenho várias pastas de vários clientes. Vão mandando projeto, eu vou fazendo, enfim. E eu criei uma pasta agora, vou botar em ordem de data, eu chamei de UDESC01, né? Eu espero que tenhamos no futuro o UDESC02, o UDESC03, até a enésima pasta, né? Enfim, dentro dessa pasta do DESC01, eu tenho um arquivo só, que é um arquivo de topografia, né? É uma topografia bastante simples, eu vou abrir, tá? Eu vou abrir, inclusive, com o BricsCAD, esse é o software que eu uso, né? Que eu tenho a licença do software. Mas vocês vão ver, vocês que trabalham com AutoCAD, vocês vão ver que ele é muito parecido, ele tem total compatibilidade. Então, quando eu carrego essa topografia, dentro do software de CAD, eu tenho aqui a barra de ferramenta, né? Então, aqui são os ícones principais que nós usamos, por exemplo, lançar rede, numerar rede, lançar acessórios e assim por diante, né? E aqui também no menu superior, ele tem essa modificação e nós temos todas as opções do software, então, no menu superior. Aquelas que são usadas mais frequentemente, nós colocamos nessa barra de ferramenta, né? Então, vou usar basicamente esta barra para cumprir as tarefas, então, do desenvolvimento do projeto. E essa nossa base topográfica, ele é um arruamento bastante simples, né? Uma topografia também que eu brinco, né? Que ela não pertence ao mundo real, porque nem sempre o projetista tem o conforto de contar com curva de nível de metro em metro, como tem aqui. Então, se vocês perceberem, né? Eu tenho a curva 485, 86, 87, 80, até a curva 490, 91, 92 e assim por diante, né? E essa topografia também ela tem uma declividade muito bem definida, então ela não impõe muita dificuldade, né? Por outro lado, ela é bem didática, ajuda bem na questão didática. Desculpa. Na questão didática para facilitar, gerar uma concepção de projeto mais ou menos simples, né? Então, como essas curvas elas seguem essa declividade natural do terreno, eu vou lançar na nossa rede, começando nos pontos mais altos e tendendo, né, o ponto final, o exutório, digamos, dessa nossa bacia, seria nessa região mais inferior aqui, né? Então, eu vou lançar a rede. Não é obrigado que eu primeiro lance o coletor principal, mas eu gosto disso, porque eu lanço primeiro a espinha dorsal do sistema, né, projetado, o coletor principal, e depois eu vou lançando as redes secundárias, né? E eu uso este primeiro botão aqui da barra, que é SunCAD lança-rede, tá? Esse SunCAD lança-rede, quando eu clico no botão de lança-rede, ele abre uma janelinha com umas opções, que eu vou passar bem rápido aqui, depois eu até volto uma ou outra aqui para comentar com vocês. E clico no botão OK e ele mostra aqui embaixo, ó, clique na tela o ponto inicial do trecho, que é o nó de montante. Então, todo o trecho ele é lançado nó de montante, nó de usante, nó de montante, nó de usante, e assim por diante, né? E um conjunto de trechos forma o que nós chamamos de um coletor. Então, eu vou ter o coletor principal, ou coletor tronco, né, composto de N trechos, correto? O trecho é aquele que vai de uma esquina até a outra esquina, ou de um acessório até outro acessório, tá?
Então, vou lá, seguindo aqui, ó, clique na tela o ponto inicial do trecho. Digamos que eu vou desenhar um primeiro trecho da nossa rede, começando por aqui assim. Tá? Esta curva aqui, que está em azul, é a curva 495. Então, se eu clicar no nó por aqui assim, né, o Sankara ele tem uma rotina própria de interpolação de cotas, né? Ele vai gerar uma cota interpolada entre a curva 495 e 496. Né? Eu vou clicar aqui num ponto, por exemplo, o primeiro lote está aqui, vou ter que esgotar essas casas aqui. A cabeceira da minha rede, nesse trecho inicial, vai estar por aqui assim. Quando eu clicar aqui, na primeira vez, ele pede para eu confirmar a distância vertical entre curvas. Tá? Só faz isso uma vez, depois ele me pergunta mais. Então, essa curva aqui é de metro em metro, ele já detectou que é de metro em metro, vou clicar aqui no OK, e ele me gerou uma cota interpolada de 495,3, mais ou menos arredondando, né? E eu vou seguir agora aqui embaixo, no prompt está falando, clique o nó de jusante. Tá? Então, esse trecho aqui é uma line, eu estou com a linha elástica, vou lançar próximo a essa curva aqui, esta é a curva 490, então, sei lá, um ponto aqui na esquerda vai ser um pouco menos de 490. 489,27, ou 22, né? 92. 489,92. Tá? Ok. Então, nisso, percebem aqui o que ele fez? Ele já lançou, né, o primeiro trecho. Ele já coloca como padrão um posto de visita, esse aqui é um bloco, um posto de visita, e coloca no midpoint dessa line a seta de sentido de escoamento. Vou seguir agora com o mesmo coletor, digamos que ele venha até essa outra esquina de cá. Tá? Eu não vou perder mais muito tempo aqui com a questão de interpolação, mas gerou uma cota interpolada de 87,1, quase. Né? Vou aceitar essa cota. E vou seguir com o lançamento. Na hora que eu vou lançar até aqui, ó, esse trecho aqui, como eu já conheço a topografia, ele é um trecho relativamente longo. Né? Então, ele vai precisar ser quebrado, vamos dizer assim, em dois, porque eu tenho compromisso entre distância máxima entre PVs, né? Ou entre acessórios. Tá? Nada impede que eu lance esse trecho longo, ele vai me dar um alerta dizendo que eu extrapolei a distância máxima, né? E depois eu posso usar um botão aqui da barra, que é esse daqui, ó, que ele insere PV, ele quebra a line, né? Vou até fazer isso. Vamos lá, vamos fazer isso aí com vocês. Olha só, vou lançar uma line bem longa aqui, ó, pegando da esquina até a outra esquina. Tá? Quando eu clicar aqui, ele vai pegar essa cota interpolada. Quando eu aceitar essa cota, ele fala o seguinte, ó, a extensão do trecho deu 125 metros. Eu tinha definido naquela tela inicial que a máxima extensão era 100 metros. Então, ele me deu um alerta, ele vai aceitar, mas vai dizer, ó, você lançou um trecho com 125 metros. Esse trecho aqui está excessivo, né? É muito longo, não é padrão a gente fazer trecho tão longo por questão de operação e manutenção. Eu vou aceitar, deixar ele aqui, e depois eu vou usar aquele botão para a gente dar um break naquela line. Vou seguir com o meu lançamento do coletor principal, venho até esse ponto, sei que cota que é, e vamos finalizar aqui. Ó. Vamos focar aqui nesse terreno aqui, nesse lote tem a nossa elevatória, vou lançar ele por aqui assim, e pronto, finalizei. Então, eu tenho aqui na minha topografia esse traçado do coletor principal. Tá? Vamos cuidar desse primeiro trecho, desculpe, não é o primeiro, esse primeiro é o terceiro trecho do nosso coletor. Vamos cuidar dele aqui? Ele está bastante longo, né? Então, eu vou usar esse botãozinho aqui, ó, este daqui, que ele insere PV. Ele fala o seguinte, ó, clique no ponto onde estará o novo PV. Então, vou pegar por aqui assim, eu vou clicar aqui, ó. Tá? Então, o que ele faz? Ele simplesmente, pegou aquela line, que estava desenhada daqui até aqui, quebrou num até aqui e outro até aqui. Tá? É bastante simples, né, a gente fazer esse. Eu estou falando de quebrar porque o comando interno do AutoCAD é o break, né? Não sei se vocês conhecem isso, mas break é um comando que quebra a line em sublines. Né? Então, se eu der o comando list aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho essa primeira line e ela teve 67,9 de extensão, ficou abaixo dos 100 que eu queria, e finalizo com a cota interpolada de 485,235. Né? Se eu der o comando list na segunda line, que é essa de cá, necessariamente ela tem que começar com essa mesma cota de 485,235 que eu tinha aqui. Né? E ela ficou com 57 ponto alguma coisa. Tá? Então está desenhado. O coletor principal nosso está desenhado. Leandro, posso fazer uma pergunta já? Ali, ó,
você tem a cota de metro em metro, né? E tu até comentou que muitas vezes, na realidade, a gente não tem essa cota de metro em metro. A gente pode ter, às vezes, a cada 5 metros, a cada 10 metros. E você configurou isso no começo, dizendo que a tua cota estava de metro em metro. Se eu configurar ali no começo, mostrando que a cota está a cada 5 metros, ele vai fazer essa interpolação entre as cotas igualmente. Da mesma maneira. Da mesma forma. Tá? O que eu vejo, professora, é o seguinte, é o contrário. Eu já recebi aqui de clientes topografias e regiões tão planas que, se a equipe de topografia fizesse as curvas de metro em metro, eu teria uma curva de nível numa esquina e a próxima curva de nível seria lá na outra esquina, né? Ficaria muito distante uma curva da outra. E a gente perde precisão, né? E esgotamento sanitário. A questão da elevação da cota ela é super importante, né? Então, porque é conduto livre, escoamento por gravidade. Sim. Eu já vi isso, curva, por exemplo, a cada meio metro. Eu já vi curvas a cada 20 centímetros, porque senão eu teria uma curva aqui e a outra aqui. Eu ficaria com muito pouco elemento para fazer a interpolação. Tá? Mas a rotina em si, ela trabalha com qualquer distância vertical entre curvas. Tá? Entendi. Obrigada. E pede para você confirmar. Né? E isso fica salvo, só como curiosidade, lembra da pasta que eu mostrei para vocês, que só tinha um arquivo? Ele gera um arquivinho aqui na pasta. Esse arquivinho aqui é um arquivo TXT, que eu chamei até de distância entre curvas de nível. Tá vendo? Ele salva aqui para não ficar perguntando toda hora. Né? Então, na hora que eu disparo a rotina de lançar a rede, ele vê, tem esse arquivo aqui na pasta? Tem. O que está escrito nele? Está escrito que é a curva de metro em metro. Então, não pergunta mais. Né? Se eu apagar esse arquivo, ele vai perguntar de novo. Só um macetezinho de programação. Né? Então, vamos lá. Ó. Eu vou lançar agora um coletor secundário por aqui assim. Esse coletor secundário, ele vem se desenvolvendo nesta rua, primeiro trecho. O segundo trecho, ele vai engatar aqui. Ó. Né? Ele tem que contribuir, ele tem que engatar matematicamente a essa outra line que já está desenhada. Então, ó, o comando é o mesmo, lançar a rede. Né? Lançar a rede. Aqui que eu falei que a distância máxima era 100 metros. Aqui ele reclamou. Aquela hora que ficou com 125. Né? E aqui tem outro parâmetro que eu vou usar agora. Ó, distância para o endpoint. Está escrito 4 unidades ou 4 metros. Né? Eu vou usar esse dado aqui agora, já vocês vão entender. Ó, então, trabalho repetitivo. Estou agora em loop novamente lançando o trecho. Ó. Clique na tela, o ponto inicial do trecho. Então, vamos lá. Ó. O primeiro trecho ele vem aqui, desse outro coletor. Né? Só para a gente fazer pela última vez a questão de cotas, ó, ele vai estar entre a cota 489 e 490. Então, vai gerar um 489 ponto alguma coisa. 24, está razoável, né? E aqui ele vai gerar uma cota que está um pouco abaixo da 485. Sei lá, por aqui assim. Vai ser 84,819. A cota que ele determinou, matematicamente ele faz, né? Uma interpolação. E reclamou que meu trecho deu 102 metros. Eu vou deixar. 102 é praticamente 100, vou deixar. Senão eu teria que quebrar da mesma maneira que eu quebrei aqui, teria que quebrar. E aqui, pessoal, aí vem aquele outro parâmetro. Qual é a distância para o endpoint? Porque para eu garantir que eu tenha a coincidência matemática de cotas, né, que faz com que o software entenda que esse trecho que eu estou desenhando contribui para este outro trecho já desenhado, é essas coordenadas coincidirem. E a maneira que eu faço isto é usando um objeto snap chamado endpoint. O endpoint ele garante que, né, eu vou grudar o final dessa line aqui no início desse outro vetor, dessa outra line. Para eu, digamos assim, não me preocupar toda hora ficar acionando o objeto snap, se eu clicar a menos de 4 unidades que eu defini naquela tela inicial, olha só, vou clicar aqui, ó, por exemplo, aqui. Ó. Teoricamente, estou cometendo um erro grosseiro, né? Estou esquecendo que eu preciso de conectar com o endpoint. Mas eu vou clicar aqui, do jeito que está aqui. Ó. Aí ele dá essa mensagem aqui. Ó. Você clicou próximo a um nó. Será criado o endpoint automaticamente. Quando eu clico aqui no OK, ele pega a cota e pega o ponto. Percebam? Eu cliquei aqui e ele jogou aqui. Tá? Eu brinco assim que é para evitar erro de iniciante, né? A pessoa que não tem prática no software esquece de acionar o objeto snap e é claro que depois a crítica pega esse tipo de erro, mas ele comete um erro de interconexão de trecho com trecho. Né? A minha intenção nesse lançamento é que esse trecho da minha rede, esse trecho aqui, né, entenda que ele tem este contribuinte e tem esse outro contribuinte.
E eu só garanto isso matematicamente, coincidindo coordenadas desses 3 vetores que estão aparecendo aqui na minha tela. Tá? Então, concluiu o lançamento desse outro coletor. Vamos desenhar um outro aqui, só para a gente continuar desenhando. Né? De novo, eu vou vir aqui, desenhar. Lembra, eu vou manter os 100 metros e vou deixar os 4 metros de endpoint, né? Automático. De novo, clique o nó de montante, trabalho repetitivo, né? Vou clicar aqui. Aqui, por exemplo, também tem o primeiro lote por aqui, outro aqui. Tem gente, eu vejo isso mais no Nordeste do Brasil, que usa um tipo de estrutura chamado ponta seca, que eles aproveitam esse PV de passagem que tem aqui, né? Aqui dentro desse PV, detalhe construtivo, eu tenho uma curva, não é assim em quina, né? Isso aqui é esquemático, mas aqui é um PV de passagem e o pessoal, principalmente Embasa, na Bahia, Compesa, em Pernambuco, Caerne, no Rio Grande do Norte, Cagesse, no Ceará, enfim. Eles gostam muito de usar a estrutura chamada de ponta seca. Em vez de começar meu trecho aqui, com uma estruturazinha de início, de cabeceira, eles aproveitam esse PV de passagem como uma cabeceira desse outro trecho. Tá? Eu garanto para vocês que o pessoal aí de Joinville, da Companhia Água de Joinville, eles não usam essa estrutura chamada ponta seca e usam mais essa estrutura que eu vou desenhar aqui agora. Vamos começar um trecho, por exemplo, por aqui assim, né? Pegou uma cota interpolada, vem até essa esquina, pegou outra cota. Você vê que tem um trecho aqui, ó, que esse pedacinho de rede aqui não existe, e nem precisa existir, porque não tem nada, ele não vai funcionar para nada. Aqui eu teria que vir até aqui, ó. De novo, aqui eu sei que vai ter um trecho longo, né? Então eu já vou quebrar aqui no meio, mais ou menos aqui no meio. E aqui eu vou usar o endpoint de novo, automático. Tá? Então, essa rede está aumentando. Eu vou criar mais um trecho aqui, só para dar um pouquinho mais de graça aqui no nosso projeto. Mesma coisa. Eu vou até dar o Enter aqui para repetir o comando. E vou lançar um trecho de rede por aqui. Poderia ter outro aqui também, enfim. Vou começar com um trecho de rede aqui. Aqui vai ficar longo também. Vou lançar um ponto aqui no meio, sei lá onde, por aqui assim. E vou lançar aqui com endpoint automático. E pronto. Né? E para finalizar, mais um trechinho aqui. Vou pegar aqui assim. Vou pegar aqui, vamos supor que a primeira casa esteja um pouquinho mais perto aqui assim. E aqui eu vou clicar aqui de novo. E pronto. Tá? Nossa rede está toda desenhada. Né? Esse trecho aqui em particular, que ele vai ter um certo código, que a gente vai dar agora o código para ele tem 3 contribuintes, percebem? Tem esse contribuinte, tem esse outro e tem esse outro. Tem 3 contribuintes. Esse trecho aqui, por sua vez, tem 2 contribuintes. E esse trecho aqui só tem um contribuinte, que é o anterior. Né? E esse daqui não tem nenhum contribuinte, que é cabeceira. Esse aqui é cabeceira, esse aqui é outra cabeceira, que é outra, e assim por diante. Tá? Eu vou só aproveitar que a gente está com esse desenho e vou usar uma função aqui, ó, que é esta daqui, ó, que ele lança acessórios, ao invés de ser só PVs, o posto de visita, ele usa também o que ele chama de PL, que é o posto de limpeza. Né? Tem gente que chama de terminal de limpeza, PL, né? Tem gente que chama de... O pessoal da Sanepar, até brinco com eles lá, que eles são metidos, que eles chamam isso aí de DTI. Não chama nem de PL nem de TL, chama de DTI, que é Dispositivo Tubular de Inspeção. É o código que eles dão lá. Eu brinco com eles, que eu tenho bastante contato lá na Sanepar. Enfim, eles chamam de DTI. Então, eu vou usar esse botãozinho aqui. Ó. Percebe o que vai acontecer aqui? Ó. Percebe aqui nessas cabeceiras. Quando eu clicar neste botão aqui, ó, o que aconteceu com a cabeceira? Tá? Ele mudou o tipo de estrutura do PV convencional para aquela estrutura que não é visitável, mas permite inspeção, né? Introduzir uma mangueira de caminhões a vácuo, de jato, né? Para fazer alguma manutenção nesse trecho. Isso aqui a gente chama de PL, ou TL, ou DTI, enfim, tem vários nomes. Né? Ok, vamos deixar os acessórios assim. E agora, pessoal, eu vou usar esta rotina aqui, ó, que ela numera toda a rede. Tá? Esse numerar toda a rede, ele vai identificar todo o trecho, cada trecho tem um código individualizado, tem uma lógica que eu vou falar para vocês, e numera todas as cabeceiras e todos os PVs intermediários, né? Ou seja, ele faz toda a numeração da rede, que vai ser este daqui. Numera toda a rede, ele pergunta umas coisas aqui, que eu vou usar o padrão, para não perder muito tempo, né, com isso.
Vou clicar aqui no OK. Ele faz a perguntinha se eu quero usar PVs e PLs nos nomes. Eu vou falar que sim, que eu quero, sim. Ele pergunta como é que eu quero chamar os PLs. Posso chamar de PL, TL, DTI, tem uma série de opções de nome. Tá? Vou deixar o PL, que já estou acostumado. E tem uma última pergunta que ele faz o seguinte: usa numeração independente para PVs e PLs? Vou dar o sim. Tá? O que significa essa numeração independente? Ele vai ter o PL1, PV1, PV2, depois vai ter o PL2, né, que já teve um aqui, e assim por diante. A numeração é independente. Se eu falar que não, ele vai usar uma numeração sequencial. PL1, PV2, e assim por diante. Tá? Vou usar o independente. Aí ele pede aqui, ó, clique o trecho inicial do coletor principal. Então, eu vou clicar em qualquer lugar do trecho. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, qualquer lugar. Né? Eu vou eleger, então, esse aqui como a cabeceira principal da minha rede. Só clico nele. E ele faz todo o projeto. Né? Então, você vê que está todo o projeto, todo numerado já. Trecho 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. Ele gerou a numeração aqui do trecho 2.1, do trecho 2.2, o 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e finalizou com 5.1. Tá? O que significa? Que nós temos 5 coletores no nosso projeto. Tá? Tem coletor, como o coletor principal, que é o coletor 1, que ele tem 6 trechos. Né? Tem coletor que tem 2 trechos, tem coletor que tem 3 trechos, e assim por diante. Tá? Leandro, mais uma pergunta. Claro. A numeração segue a sequência que tu montou a rede. Boa observação. Ótima observação. Ela segue a sequência que eu desenhei. Tá? Ela segue a sequência que eu desenhei. Mas, assim, isso é uma mera observação. Tá? Porque se eu tivesse desenhado, por exemplo, esse trecho aqui, que foi o último, antes desse, esse aqui teria recebido o número 3, esse aqui teria recebido o número 5, que não altera em nada a lógica de montagem da planilha. Tá? Mas quem observou sim. É bem isso. Tá. Ok. Agora, eu vou salvar, né? Já tem até salvo aqui para evitar algum contratempo. Continuo na minha parte com aqueles 2 arquivinhos apenas. Né? E vou usar agora um botão na minha barra de ferramenta, que é este daqui, ó, que ele exporta um DXF. Ele gera um arquivo DXF. O DXF é um padrão bem conhecido de arquivo gráfico, que ele permite a troca entre softwares. Né? Então, através do DXF, depois lá no Sankide, eu vou ler o DXF e vou montar minha planilha. Então, quando eu clico nesse botão de exportar o DXF da rede, ele faz isso. Ó. Ele congela tudo que não me interessa, né? Curva de nível, lotes, nome de rua, congela tudo e deixa só a rede. E na pasta, que a pasta nossa é o DESC01, ele vai gerar com o mesmo nome do DWG, porém com a extensão DXF. Então, ele vai gerar um arquivo chamado top DXF. Né? Vou clicar aqui no botão salvar. E pronto. Ele gerou um DXF com 14 trechos. Se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, até 14. Tá? Então, pessoal, criei mais um arquivo na pasta. Ó. Minha pasta agora já tem mais um arquivo aqui. Né? Já gerou esse outro TXT, que isso aqui é um flag, né? Um sinalizador para mim, que eu estou trabalhando numa escala para ser plotado em 1 para 2000. E já gerou o DXF, que é o esqueleto da minha rede. Né? Agora eu vou minimizar o CAD, não preciso dele temporariamente, vou deixar ele quietinho aqui, e vou abrir no meu computador aqui o Sankide propriamente dito, que é esse daqui. Então, quando eu abrir o Sankide, ele vai validar a licença, então, vai abrir o software, e a primeira operação aqui dentro, deixa ele carregar, indo aqui em módulo de trabalho, a primeira operação é esse daqui, ó, importar o DXF. Faz sentido, né? Eu finalizei lá no CAD gerando o DXF da rede, vou clicar nesse botão, ele já entende que eu estou trabalhando no template para plotar em 1 para 2000, né? E vou buscar o arquivo aqui da minha pasta, que é a pasta DESC01, o top que eu acabei de gerar, que é esse daqui. Né? 19.9, 14.58. Né? Aqui tem algumas opções que não passa batido aqui. E vou clicar aqui no botão aqui e deixar fazer. Então, ele está lendo o DXF, está aqui, me deu uma mensagem. Planilha montada. Então, dentro da pasta agora, do nosso projeto, já começou a aparecer mais coisa. Tá? Ele vai criando arquivos e vai colocando aí.
Tá? O importante é a gente saber que a nossa planilha é esta daqui. A partir do DXF, eu criei o database file, que é o arquivo da minha planilha do projeto. Né? Se eu abrir aqui, por exemplo, relatório dados iniciais, eu já sei quem é quem na minha rede. Eu já tenho minha rede montada. Ela ordena do maior para o menor, né? E vai dizendo cada trecho qual é a extensão, 82 metros, 68, 76, qual a cota do terreno montante, qual a cota do terreno jusante, onde que ele lança, quem contribui para ele, tá? Tem até 3 contribuintes e um ponto de lançamento. Por exemplo, lembra que eu comentei do trecho 1.6 aqui no nosso desenho? Vamos voltar lá no nosso desenho. O trecho 1.6 que está aqui, né? O trecho 1.6, ele recebe o trecho 1.5, o 3.3 e o 5.1. Né? Isso fica reportado aqui na planilha. 1.6 recebe 1.5, o 3.3 e o 5. Né? Por exemplo, o trecho 1.5 da minha planilha, ele está reportando que ele recebe 1.4 e 2.2. O trecho 1.5, ele recebe 1.4 e 2.2. E onde que o trecho 1.5 lança? Lança no 1.6. Aparece aqui, ó. Lança em 1.6. Né? Então, aqui eu posso gerar já a minha primeira documentação do projeto. Vou dar um nome, aqui não é SEDAI, aqui é projeto desde setembro de 23, loteamento e tal, e vou gerar, o padrão dele é gerar em PDF, vou gerar a primeira planilha do nosso projeto. Tá? Isso aqui agora é só mandar para a impressora, então, né? E ele já gera a primeira planilha que não tem nada de cálculo aqui ainda, só mostrando quem é quem no nosso projeto. Ok? Eu vou fechar. E agora tem uma rotina que é bastante importante, que é essa lupa aqui, ó. Critica a planilha e verifica inconsistências. Né? Eu posso ter cometido, lembra que eu comentei, até um termo, erro de iniciante? Eu esqueci, por exemplo, de usar o objeto snap aqui. Né? Ele pegaria esse tipo de erro. Né? Antigamente, eu numerava a rede trechinho a trechinho. Então, uma rede grande poderia ter ficado lá perdido, no meio do meu projeto, um trecho sem numerar. Hoje eu uso uma rotina que numera toda a rede. Também evita esse tipo de erro. Né? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente rodar essa tela aqui, né? Que ele, então, o software verifica alguma inconsistência. Vou dar um OK aqui para ver o que vai acontecer. Deu um possível erro, foi aquele trecho que deu 102 metros. Lembra que eu comentei com vocês? Eu falei que a minha distância máxima era 100 metros. Ele fala, opa, o trecho 2.1 do meu projeto, ele está com 102 metros. Né? Eu vou lá no trecho 2.1 e vou pensar, o trecho 2.1 era isso aqui, eu sabia que ia dar esse problema, porque ele ficou com mais de 100. Já tinha me alertado no lançamento. Eu poderia usar esse mesmo botãozinho aqui, ó, de dar o break, quebra esse trecho no meio, ele vai colocar um PV aqui e numera a rede de novo e vai gerar, em vez de ser o 2.1, vai gerar 2.1, 2.2 e 2.3, e o resto fica inalterado. Tá? Como é um erro, digamos assim, é mais a questão de critério do que de erro, né? Eu vou passar batido e vou aceitar, né? E aqui ele fala, é o erro tipo 3, extensão excessiva. Ele explica o que é o tipo 3. Né? Ele verifica tudo isso daqui. Não que eu tenha cometido isso, né? Mas ele verifica 19, até aqui embaixo, ó, 19 tipos de erro. Né? Detectou um, que é o tipo 3, eu vou deixar batido e vou seguir o meu projeto. Então, pessoal, agora, nessa hora aqui, a minha planilha está montada, né? Está criticada, fora aquele trecho com 102 metros, mas está tudo ok. E agora eu vou usar esta rotina aqui para introduzir os dados hidráulicos do projeto. Até agora eu não falei nada de hidráulico. Né? Então, vou clicar neste botão e vou clicar nessa aba de cá e vai perguntar qual é a cidade? A cidade é Joinville. Qual que é a bacia? A bacia é o 10.01. Aí vem aqueles dados todos, por exemplo, ele pede 2 dados de população inicial e população final. Lembra que eu falei das 2 condições de contorno? Né? Então, por exemplo, dentro dessa área de projeto nossa aqui, né? O projeto é feito por bacia, digamos que eu fiz um censo, fiz uma verificação, contagem de casa em casa, cheguei à conclusão que tem 2.450 pessoas ali, hoje. E fiz minhas projeções de crescimento, então essa rede aqui ela vai começar, essa região começa a tensar, né? Começa a criar casas, novas casas, subdivisão, aparece um predinho, comércio, etc. Né? Então, dentro daquele meu horizonte de 20 anos, eu vou estimar que eu tenho uma população lá na frente de 5.125 pessoas. Né? Aí ele pede qual é o per capita, tá?
Per capita, pessoal, é sempre água, ninguém mede esgoto, né? A companhia aí passa de mês em mês medindo hidrômetro, ela lê hidrômetro de água. Então, a gente entra com per capita de água, né? Per capita efetivo, aquele que realmente foi lido nos medidores, e depois a gente entra com um outro parâmetro, que é esse aqui, o coeficiente de retorno. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso per capita aí foi 200 litros por pessoa, por dia, né? A gente pegou esse dado lá na companhia, né? Nós estamos fazendo um projeto numa região aí da cidade, que é abastecida, né? Mas não tem esgotamento, vamos fazer projeto de esgotamento dessa região, e nós conseguimos lá junto à parte de gestão comercial da Companhia Água de Joinville, que o per capita naquela região é em torno de 200 litros por dia, né? Quando eu sair desse campo, ele pergunta se eu quero replicar, então eu vou usar o mesmo valor de 200 litros por habitante dia para início e para o fim, pode ser valor diferente, tá? E depois eu parti para outro campo aqui, recobrimento mínimo, né? Nossa rede é toda nas ruas, não tem rede nas calçadas. Vamos supor que o nosso recobrimento aqui seja de 0,9, por exemplo, né? 90 centímetros, né? E nas calçadas seja de 75 centímetros, critério do projetista, né? Aí ele pede coeficiente de reforço, K1 e K2, coeficiente diário, coeficiente horário, né? Vamos pegar aí 1,25, 1,6. Eu botei valores assim só um pouquinho diferentes, porque todo mundo que faz projeto fala 1,2 e 1,5, né? Como se fossem valores assim imutáveis, né? Isso, claro, que depende de cada empresa que está fazendo a gestão do sistema comercial, ela sabe qual é a variação de consumo, né? Dia a dia, hora a hora, saída do reservatório, macromedidores, tá? A companhia, com certeza, tem uma gestão eficiente disso. Material preponderante, eu posso trabalhar com qualquer material, né? Vamos deixar o PVC mesmo. Material, para nós, pessoal, é um nome de material e um coeficiente correspondente àquele material, tá? Isso é muito conhecido da literatura, por exemplo, PVC se usa 0,010, cerâmica é 0,013 e assim por diante, né? Depois ele pede para mim qual é a infiltração em litros por segundo por metro. Por exemplo, se eu estimar que seja 1 litro por quilômetro, vai ser 0,001. Tá? Porque a minha unidade aqui é litro por segundo por metro. Quando eu falo 0,001, é 1 por quilômetro, né? Também ele pergunta se eu quero usar o mesmo valor início e fim de plano. Posso alterar, se quiser. Diâmetro mínimo, ele aceita qualquer valor de diâmetro mínimo, né? É muito usual o diâmetro 150, 6 polegadas, é bastante comum, né? Você pode adotar outro valor qualquer. Coeficiente de retorno é aquilo que eu falei. Quem mede consumo, mede água, né? Então, a gente, em cima do coeficiente por dia, né, do per capita de água, a gente entra com um coeficiente de retorno, é muito usual nessa faixa aí de 70%, 80%, vamos botar 80%. Ou seja, estou estimando que da água consumida, 80% vai para o sistema de esgoto. 20% vai para jardim, calçada, lavar carro e etc, né? Esse campo aqui normalmente eu deixo em branco, porque esse não está nem na norma brasileira, com o pessoal de fora que me pediu, lá no país deles, eles adotam um acréscimo de vazões espúrias, que eles falaram. Enfim, eu entro com essa massa de dados aqui, e quando eu já sei que minha planilha tem 1,96 km, ele já contou, ele já sabe qual é o tamanho da nossa planilha. Se eu somar cada pedacinho de rede aqui, esse, eu tenho 1,96 km. Com essa massa de dados, ele calcula vazão e fim de plano, e com o comprimento total, eu tenho o que a gente chama de vazão linear, ou a taxa de contribuição linear. Vou clicar aqui no OK e confirmo, né? Então, pessoal, essa hora eu já estou, teoricamente, pronto para disparar o cálculo, né? Porque eu já tenho a rede física montada e tenho as condicionantes hidráulicas já introduzidas no software. Per capita, K1, K2, e etc, etc, né? Só para dar um pouquinho mais de graça no nosso projeto, nesse menu dados diversos aqui, que eu não vou perder muito tempo, né, entre aspas, né? Mas aqui tem várias opções. Por exemplo, eu vou entrar com uma vazão concentrada, por algum motivo, né? Vazão concentrada. Eu vou dizer onde que está a vazão concentrada e que valor que é. Por exemplo, digamos que nesse trecho 1,2,
nesse PV1 do nosso projeto, que é a cabeceira do trecho 2, eu tenho aqui um recalque que vem lá da outra bacia, né? Tem uma estação elevatória aqui que ela bombeia e ela contribui com X litros por segundo para esse trecho 2. Né? Ou esse trecho aqui, 2.2, o trecho 3.3, qualquer trecho, né? Posso fazer qualquer trecho. Tenha um grande consumidor, por exemplo, uma indústria, né? Cujo efluente tem características biológicas, né? Compatíveis com o esgoto sanitário, e a companhia aceita, então, que essa vazão dessa indústria seja lançada nesse trecho 3.3, por exemplo. Né? Então, eu vou informar, por exemplo, nesse trecho 1.2, lá na nossa planilha, que ele aparece aqui, iluminei o trecho, e vou dizer o seguinte: qual é a vazão concentrada em início de plano? Por exemplo, eu tenho aí 5 litros por segundo dessa elevatória, que está recalcando lá da outra bacia, e em fim de plano, ela se torna 8 litros por segundo. E vou dizer que é a EE, estação elevatória, da bacia 2. Tá? Isso aqui é só para identificar. Preenchi os dados, clico aqui na aba e pergunta: confirma? Confirma. Então, ficou reportado aqui que eu tenho 5 litros por segundo em início de plano, e tem 8 litros por segundo em fim de plano do trecho 1.2. Só para ter um pouquinho mais de graça, já que eu comentei, eu tenho aqui no trecho 3.3 um laticínio, uma fábrica de embutidos, né? Que é no trecho 3.3 que ele aparece aqui. A planilha é ordenada, né? Ela tem ótica muito fácil a gente achar. Ou a gente pode usar esse botãozinho aqui, ó, né? Eu quero o trecho 3.3. 3, ele para no 3.3. Né? É isso mesmo? É, o 3.3, sim. Aí eu vou dizer aqui que eu tenho uma vazão, por exemplo, de 7 litros por segundo início de plano, que continua sendo os 7 litros por segundo, que é do laticínio XYZ, que produz doce de leite, compotas, etc, etc. Né? Que ela acordou com o órgão ambiental aí do Estado, e a companhia aceitou essa vazão de 7 litros por segundo, que acho que era compatível do ponto de vista qualitativo, né? Características biológicas, e do ponto de vista quantitativo. Né? Eu acho que 7 litros por segundo a mais na minha rede, ela suporta. Né? E faz um contrato que isso é interessante em termos de receita. Né? E pronto, e fica confirmado aqui. Ó. Eu tenho 12 litros por segundo em início de plano e tenho 15 litros por segundo em fim de plano de vazões concentradas. 7 mais 8, 15. 7 mais 5, 12. Aparece aqui. E, por sua vez, aqui em dados diversos, tem várias outras coisas. Várias. Eu não vou perder tempo, né? Não é o objetivo aqui detalhar demais, mas tem várias opções aqui que a gente vai colocando como condição para disparar o cálculo. Né? E agora, então, teoricamente, eu posso disparar já esse cálculo aqui. Ó. A parte física da rede está montada, a parte, digamos assim, hidráulica já está definida, né, com as vazões, etc. Eu já posso disparar esse cálculo. Tá? Só antes de disparar o cálculo, tá? Já que a gente tem na topografia essas curvas de metro em metro, eu vou aproveitar que eu tenho essas curvas de metro em metro e vou usar este botãozinho aqui, ó, que eu vou criar o que a gente chama de estaqueamento. Né? Eu vou dizer, por exemplo, que eu tenho estacas a cada 20 metros. Se eu não usar o estaqueamento, ele usa esta cota do terreno e usa essa outra cota do terreno para cada trecho, montante e jusante. E considere que o terreno aqui é regular, mas não é. Né? Não é. Você pode ter, então, pontos de inflexão aí ao longo do trecho. Então, essa rotina de destacamento é interessante. Né? Eu vou usá-la aqui agora. Ele pergunta qual a distância entre estacas. Posso botar qualquer distância, é muito usual a cada 20 metros, né? Mas pode ter estaca a cada 15, a cada 10, enfim. Eu vou usar os 20 metros, que é padrão. Né? Ele pergunta o seguinte: o PV de referência é o PV de montante ou o PV de jusante para essas distâncias? Eu vou deixar com o de montante. Né? Então, por exemplo, para esse trecho 2.1, ele vai gerar a estaca 20, a 40, a 60, a 80 e pronto. De novo, estaca 20, a 40 e assim. Pessoal, travou para vocês? Vou tentar avisá-lo aqui pelo WhatsApp.
Alô? Oi, tá me ouvindo? Oi, agora sim. Ô, professor, onde é que travou? Travou onde você estava mostrando ali as estacas a cada 20 metros. E aí você falou que o PV de montante que era o de referência. Não foi muito tempo, que eu agi rápido aí para a gente poder te avisar. Então, deixa eu só recapitular aqui. Vou fazer até de novo, vamos lá. Ó. Eu usei este botão aqui para gerar as estacas, certo? Quando eu jogo este botão aqui das estacas... Só, Leandro, a tela está travada. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo na tela, tá? Claro. Barbeiragem minha aqui. Espera aí. Só um pouquinho. Espera aí. É descompartilhar e compartilhar novamente, isso. Exato. Espera aí, vamos lá. Agora sim, né? Estão vendo de novo? Isso, agora a gente está vendo de novo. Uhum. Perfeito. Então, ó, eu parei nessa tela de gerar estaca, eu vou gerar elas de novo. Não tem nenhum problema, ele apaga todas as anteriores e gera de novo. Ó. Criei esse estaqueamento, né? Estava explicando, não sei se vocês chegaram a ver, se eu não criar essas estacas intermediárias, ele considera o terreno totalmente uniforme entre os dois PVs, né? E com as estacas eu passo a ter pontos de inflexão entre PV. Então, vou clicar neste botão aqui, pergunta qual é a distância, vou falar que é 20 mesmo. Qual o PV de referência? O PV de montante, né? Pergunta se eu quero escrever o nome das estacas, vou falar que não, porque isso sobrecarrega muito o desenho, né? Deixa ele gerar aí para nós. E pronto, ele gerou os arquivos na pasta. Aí, eu vou lá dentro do SANCAD, vou sair aqui anotável, eu vou entrar nessa rotina das estacas intermediárias e vou usar este botão aqui, ó, de importar as estacas geradas lá no desenho, né? Aqui está com todas as estacas, eu vou apagar todas elas primeiro, pronto. Apaga todas as estacas. Ok. E agora eu vou usar este botão aqui para carregar as estacas de novo que eu gerei lá no CAD. Pronto. Então, aqui. As 47 estacas estão aqui. Tá? Então, eu passo a ter pontos cotados a 20, a 40, a 60, a 80 desse trecho, a 20, a 40, 60, 80, né? E assim por diante para cada trecho. Né? E vou disparar essa tela do cálculo, tela do dimensionamento, que tem uma opção importante, que é essa daqui, ó, recobre as estacas cadastradas. Tá? Como essa opção fica marcada por padrão, ele verifica o recobrimento em cada estaca do projeto. Tá? E essa tela aqui, pessoal, eu poderia ficar 2 horas falando sobre ela. Né? E cada opção aqui, ela determina uma condicionante lá para o cálculo. Né? E aproveitando que a gente está mexendo com isso, eu vou abrir aqui o site da Sanegraf. Peraí. Nós temos no nosso site, o sanegraf.com.br, ou netbr, tanto faz, né? A empresa se chama Sanegraf. Aqui na aba Produtos, eu tenho acesso à página específica de cada software. Na página do SANCAD, quando eu abro a página do SANCAD, aqui eu tenho vários PDF, tem vídeo aula gravada que eu coloco aqui, de outras universidades, né? E aqui tem um PDF, esse daqui, ó, recomendações para o bom uso da rotina de dimensionamento. Nesse PDF aqui, eu explico cada uma dessas opções. Essa tela aqui é aquela tela que estava parado. Então, eu explico cada opção, o que faz, o que não é, o que é, como é que configura, e assim por diante. Tá? Isso aqui é tudo livre acesso. Né? Pode baixar, estudar, não tem nenhum problema. Tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: conforme você marca ou desmarca essa opção, você determina uma forma do software fazer o dimensionamento. Né? Então, por isso que eu estou explicando bem ali naquele PDF, lá, como é que você configura cada um desses aqui. Né? De modo geral, eu sigo essas recomendações da NBR 9649, que eu cito aqui, inclusive, nessa tela. Existem 2 normas de projeto. A 9649 ela é de 1986. Tá? Em 26, agora ela já vai fazer 40 anos. Isso aqui é uma norma do ano 2000 ou 2001, acho que é no ano 2000, que é específica para PVC, que é 14486. Tá? Então, de modo geral, eu sigo as recomendações dessas 2 normas da BNT. Né?
Então, eu configuro, fiz que eu cliquei aqui, configurei assim, mexi aqui, mexi lá, papapá, e vou clicar aqui no botão OK. Quando eu clicar no botão OK, ele pergunta, confirme o dimensionamento. Confirmei, pronto. Ele fez todo o cálculo hidráulico. Então, aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, todas aquelas verificações de lâmina, tensão atrativa, velocidade, velocidade crítica, diâmetro, declividade, tudo ele verificou. Tá? E o que ele gerou, eu vejo aqui, ó, planilha de dados finais. Ou eu vou aqui no PDF verde, ou vou em relatório, dados finais. Tanto faz. Então, nossa rede... Só um pouquinho, pessoal. É engraçado que eu estou em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e passando o caminhão ali do... Caminhão não, carro ali fazendo propaganda ali do comércio. Mas, enfim. A nossa rede, ela foi toda dimensionada, como eu falei para vocês, né? Ela dimensionou, o Sankar dimensionou toda a minha rede com 150, o último trecho que ficou com 200 milímetros. Consegue perceber aqui nessa tela? Né? Declividade, à medida do possível, ele acompanha a declividade do terreno. Né? Como esse nosso terreno tem boa declividade, ele conseguiu manter uma rede com diâmetro todo de 150, fora o último trecho, né? E aqui é a coluna das vazões, ó, Q real, vazão real de início de plano e a vazão real de fim de plano. Nosso projeto acaba com 35 litros por segundo. Tá vendo? A coluna da lâmina, que eu chamo de H sobre D, né? Em valores percentuais, a tensão atrativa, a velocidade crítica e assim por diante. Né? Se a gente quiser gerar, então, nossa planilha, vamos chamar aqui, projeto 10, que setembro, papá, e gerar o relatório aqui. Então, aqui eu já tenho a planilha final. Tá? A planilha do nosso dimensionamento ela vai ficar aqui, né, como está aqui saindo no papel. Isso aqui é documentação super importante, né? Documentação técnica do projeto. Ok? Agora que o projeto está pronto, está dimensionado, estou satisfeito com o meu projeto, verifiquei e tal, eu vou usar esta tela aqui para calcular os quantitativos. Né? Então, ele conta quantitativo de material, quantitativo de serviço, né? Escavação, reaterro, bota fora, aquela coisa toda. De modo geral, pessoal, eu sigo uma recomendação da NBR 12266, é uma norma da BNT que estabelece critérios, né, construtivos, né? E simplesmente vou clicar aqui no botão OK e confirmar a geração dos quantitativos. Ele pede para confirmar o 10, que é setembro. Pá. E gerou também, né? O padrão dele também é PDF. E gerou os quantitativos do nosso projeto, tanto de material de PVC, 200, material de PVC 150, posto de visita não sei quanto, posto de limpeza não sei quanto, volumes, bota fora, reaterro, regularização, né? Adensamento hidráulico, enfim, todos os serviços previstos na norma de projeto, ele gera esses quantitativos. Né? E agora, então, pessoal, o projeto praticamente acabou. Eu vou voltar lá para o CAD agora para a gente fazer a parte final do nosso projeto. Eu vou gerar as informações através deste botão aqui. Tá? E eu vou gerar um DXF de retorno para o CAD para eu fazer, então, a parte final do meu projeto. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui. Né? Aqui não preciso mexer com muita coisa. E o mais importante é o nome do arquivo, que esse aqui é o retorno.dxf. Vou clicar aqui no botão OK e deixar fazer. Pronto, gerou os arquivos para o CAD. O que eu vou fazer lá no CAD agora? Vou voltar aqui para o meu desenho. Lembra desse desenho na minha rede? Eu vou só dar uma congelada aqui, vou dar um freeze nas estacas, para não ficar poluindo demais o nosso desenho. Né? Poderia também congelar as curvas de nível, enfim. Mas deixa elas lá. E vou usar este botão aqui, ó, esse daqui, ó, importa DXF de resultados. Tá? Esse importar DXF de resultados, ele vai colocar uma série de informações que vocês vão ver. Tá? Antes disso, vou mostrar como é que está a pasta do nosso projeto. Tá? Nossa pasta hoje já tem 61 itens aqui, ó, nesse momento. Tá vendo? Nós começamos com um arquivo só, que era o top DWG, lembram? Né? A pasta do Desk 01, ela já está com 61 itens aqui gerados. Aqui. Né? Enfim. Então, eu vou clicar no botão de importar os resultados, clico aqui no botão, e ele já me traz aqui o retorno do DXF que eu gerei lá dentro do CAD. Eu vou clicar aqui no Open e deixar fazer. Deixa fazer aí, dá aí um minutinho para fazer isso.
E eu já volto a falar aqui. Pronto. 10 segundos. Eu falei 1 minuto, mas deu 10 segundos. O que ele gera? Vamos pegar uma região menos poluída do nosso desenho, por exemplo, aqui assim. Trecho 2.2. O que ele diz aqui? Que informações que a gente tem aqui? 94 é a extensão do trecho, 150 é o diâmetro do trecho e 0,01166 é a declividade do trecho. Então, ele coloca 3 informações como padrão. Né? Extensão, diâmetro e declividade. Para todos os trechos, a extensão, diâmetro e declividade. Extensão, diâmetro e declividade e assim por diante. Tá? Eu tive cuidado para não se ele coloca a identificação do trecho para um lado, as informações do dimensionamento vêm para o outro lado. Tá? Não tem nenhum trecho que aconteça de ele ficar embolado dessa forma. Então, trecho 3.1 com as 3 informações, extensão, diâmetro e declividade. E aqui, pessoal, o que vocês imaginam que sejam essas 3 informações aqui? Ó? Isso aqui são informações que se referem à cabeceira do trecho, está vendo? E essas informações são informações que se referem ao nó de jusante do trecho. Né? Nós temos 3 informações aqui, ó, que seria cota do terreno, cota da GI, da geratriz inferior, e aqui a diferença entre essas 2 cotas, que é a profundidade. Tá? Isso aqui é padrão. Terreno, fundo e profundidade. Terreno, fundo e profundidade. Tá? Aqui está bonitinho. Agora você veio numa região mais poluída aqui do desenho, ó, como é que fica ruim. Né? Então, a gente tem ferramentas que permitem a gente melhorar essa apresentação. Por exemplo, aqui, ó. Aqui está muito próximo, né? Mas eu clico em qualquer lugar do bloco. Isso aqui é o que a gente chama de bloco dinâmico. Né? Ele tem um ponto que ele gruda aqui, um hot grip, e outro que permite que eu faça as movimentações. Né? Então, ó, se eu clicar em qualquer lugar do bloco, cliquei, ele acionou aqui um hot grip aqui e outro aqui. Ó. Você vê aqui, eu cliquei nele, ele ficou vermelhinho, permite que eu faça esse tipo de coisa. Jogo para lá, jogo para cá, e vem da estética do projetista. Né? Ou ele clica aqui, por exemplo. Eu posso usar essa setinha que ele faz isso, ó, percebe? Posso jogar lá para o outro lado também. Eu quero jogar para cá. Quero jogar aqui. Né? Joguei ali. Né? Aqui, ó. Agora vamos nessa região que está pior aqui, ó. Aqui, vamos aproveitar aqui, ó. Eu vou jogar essa massa de 3 informações para o lado de lá. Vou clicar aqui no bloco e vou clicar aqui na setinha e vou jogar para lá. Só isso, já ficou bom. Né? Onde mais tem problema. E aqui que tem encrenca maior. O resto está tudo bom até. Aqui, ó. Vocês percebem aqui, eu tenho 2 linhas de chamada. Tá vendo? Essa linha de chamada se refere à jusante do 5.1. Então, eu vou trazê-la para cá. Eu vou despoluir o meu desenho, vou jogá-la para cá. Vou jogá-la primeiro para cá e vou jogá-la para o lado de lá. E aqui vou trazê-la para cá. Só para ficar mais bonitinho. Né? Melhorou? Melhorou. Ficou bom. Né? E aqui também, acho que está tudo ok. De resto, acho que ficou bom. Aqui também eu posso, né? Aí é a questão de ser perfeccionista. Vou dar o comandozinho move aqui, ó. Jogar aqui, vou dar um move aqui para jogar ele para cá, para ficar um pouquinho mais destacado o código do PV, no embolar. E pronto. Se eu quiser dar outro move aqui, ó, só para melhorar também. Trazer para cá. Pronto. Aqui também. Só acabamento, né? Enfim. Um projeto nosso em planta acabou aí. Tá pronto. Né? E agora eu vou jogar nessa mesma prancha DWG aqui, nesse mesmo arquivo, vou arrastar para o lado aqui, e eu vou gerar o perfil longitudinal aqui, ou os perfis longitudinais. Então, aqui dentro do SunCAD, eu tenho uma rotina, arquivo, exporta perfis longitudinais. Eu tenho várias opções de perfis longitudinais. Vou gerar essa aqui, que é mais comum, né, de toda a bacia, ele gera de uma vez só. Né? E eu tenho a opção de jogar isso com a ponta de jusante ou para a direita ou para a esquerda. Fica a critério do projetista. Né? Eu sempre fiz com a ponta à direita. Então, vou usar essa rotina aqui. Aqui não preciso mexer com muita coisa. E eu vou só clicar aqui no botão OK. Ele vai gerar 5 arquivos com o nome de 1, 2, 3, 4, até 5, porque eu tenho 5 coletores no nosso projeto. Né? Lembrando que perfil, isso acontece em projeto de estradas, né, de rodovias, nós deformamos a escala vertical em 10 vezes. Né?
Isso é bastante comum assim, nos padrões de perfis no Estudinamo. Vou clicar aqui no botão OK e deixar fazer. Está gerando o perfil 2, o 3, o 4, 5 e finaliza. E pronto, gerou 5 perfis. Né? Eu venho aqui agora no desenho e vou usar este botão daqui. Ó. Importa desses F de todos os perfis. Eu tenho essa aqui que importa de 1 em 1. Né? Vai gerando o perfil 1, clico aqui, o 2, ali, o 3, e depois eu fiz essa outra rotina, que ele gera todos os perfis de uma vez só. Quando eu clico aqui no botão OK, ele fala o seguinte, ó, clique o ponto inicial, onde vão estar todos os perfis. Como eu pedi para a direita, eu vou clicar daqui, ele vai gerar daqui para a direita. Ele faz isso, ó. E pronto. Gerou todos os perfis. Tá? Isso aqui segue um padrão. Isso aqui dá muito trabalho de fazer manualmente, muitíssimo. Né? Essa parte toda aqui de texto nós chamamos de caixão, né? As informações alfanuméricas. E aqui eu tenho em cima, em vermelho, o terreno. Vocês vejam que o terreno ele tem vários pontos de inflexão por conta do estaqueamento. Né? Verde é o PV, ó, tem o PV de montante e o PV de jusante do trecho. E esse trecho tem 1, 2, 3, tem 4 estacas intermediárias, ele gera o terreno dessa forma. Né? Aqui, vermelho, então, falei que é terreno. Aqui é tubulação. Né? E aqui é NA, nível andar. Tá? Aqui teve um degrau, tem um motivo, porque deve ter sido lá do outro contribuinte. E assim por diante. Né? Então, esse aqui é o perfil do coletor 1, que tem o trecho 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Até um 6, né, que chega no elevatório. O trecho 6. E assim por diante. Né? Só para completar, já que eu consigo colocar PDF aqui, eu vou só fazer o seguinte. Não, eu já tinha gerado. Eu vou inserir aqui. Isso o AutoCAD tem também, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. Insert, ele tem a opção de PDF, tá vendo? Então, vou colocar, por exemplo, a planilha final é esta daqui. Aí, tá. Aqui. Aqui faltou eu vou colocar o fator de escala, mas vamos lá. Aí. Pronto. Tá aqui, tá bom. Então, aqui ficou a planilha de dimensionamento e vou colocar aqui do lado a planilha de quantitativo, insert raster, que é PDF, e vou pegar os quantitativos, que é esse arquivo aqui. Vou botar aqui specify on screen, que ele já me pergunta qual é o fator de escala. Pronto. Ficou a planilha de quantitativos aqui. Está razoável. E pronto. Tá aí. Então, nosso projeto está pronto. Né? Planta, perfis, né? A planilha de quantitativo, que eu já coloquei dentro do CAD também, e a planilha de dimensionamento que está aqui. Né? Falta uma coisinha só que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Isso aqui, para isso, até o CAD é melhor, o AutoCAD é melhor do que o BricsCAD. O BricsCAD dá um defeitinho que eu já percebi. Eu tenho um AutoCAD muito antigo aqui nesse computador, um 2007, que ele atende para isso. Aqui, ó. Tá aqui. Vou abrir um AutoCAD de 2007 aqui. Tem uma rotina muito bacana aqui. Que é mais ou menos nova no software, que é esse daqui. Eu vou dar um open. Não, desculpa. Um novo. Eu vou pegar um template new, por exemplo, do SunCAD. Vou entender o que eu estou fazendo aqui. E vou salvar isso aqui na pasta do projeto, que é a pasta C projetos, esgotos, o Desk 01. Eu vou chamar essa planta aqui, esse DWG, vou chamar assim de rede 3D.
Em cima desse arquivo aqui, eu vou usar esta função aqui, Sanegraph Sancad, rotinas auxiliares, gera a rede em 3D. Deixa ele fazer aqui, eu vou simplesmente criar a rede a partir desse arquivo aqui. E pronto. Então, ele gera uma rede nossa, né? Vamos pegar aquele PV que é mais complexo aqui, ó. Ele mostra o PV, né? O vermelho é esquemática, é terreno, mas ele gera a tubulação. Lembra aquele trecho, que era o trecho PV5, né? Vou até abrir aqui. PV5 é esse daqui do nosso projeto. PV5, ó. Eu tenho 3 chegadas e uma saída. Então, eles aparecem aqui, ó. Chegada 1, chegada 2, chegada 3 e uma saída, né? E é bacana disso que você pode usar esse botão aqui do mouse para você ver de cima, de baixo, rodar, isométrico, né? Isso aqui é bem interessante, né? Então, ele gera essa rede 3D para todos os trechos, né? Cabeceira, os trechos que encontro. E eu vou salvar esse arquivo aqui, e ele permite, eu tenho um software gratuito, que ele gera um arquivo chamado IFC. IFC é o arquivo padrão do BIM, né? Não sei se vocês já mexeram com isso dentro da universidade, mas hoje é uma tendência você, ao final do projeto, você gerar um arquivo IFC. Então, eu tenho um software gratuito aqui, é um software italiano, ele permite, ele está aqui, ó, esse software, esse aqui, ó, USB Viewer. Ele gera uma rede 3D a partir, desculpa, ele gera o IFC para o BIM a partir de uma rede 3D, ó, aqui. Então, eu vou buscar o arquivo. Meu arquivo estava na pasta esgotos, o Desk 01 era esse arquivo aqui. Ele pede para eu dar um nome, vou chamar aqui de rede, né? E deixar fazer. Então, a partir daquela rede 3D, ele vai gerar um arquivo, está aqui, ó, a mesma rede que nós geramos, lembram dela? Né? Mesma coisa, mesmice, naqueles trechos, com os PVs, etc. Né? E ele gera na pasta o arquivo que tem a extensão IFC. Né? Em algum lugar aqui está aqui, ó, rede 3D.ifc, que é o arquivo padrão IFC, que é o padrão do BIM. Né? Então, a nossa pasta, que começou com um arquivo DWG, ela finaliza o nosso projeto com 71 itens, aparece aqui. Tem 71 arquivos que são nosso projeto. Todos eles compõem o nosso projeto. Acabou, empacota, gera isso aqui dentro de um RAR, de um zip, né? Salva isso aí no servidor. Antigamente eu falava de salvar em disquete, né? Ninguém usa mais disquete, mas pode salvar isso no pendrive, pode salvar na nuvem, pode salvar numa pasta pública lá no servidor, uma pasta particular, enfim. Se por algum motivo vocês precisarem voltar a esse projeto, basta vocês descompactarem a pasta onde for e reabrir o projeto no Sancad. Né? Essa é a forma que eu faço muito com meus clientes, né? Quando eles têm algum problema, querem ver alguma coisa, eu falo, empacota a pasta, né? O Sancad não gera arquivos espalhados pelo HD. Eu falo o seguinte, sabe qual é a pasta do projeto? Sei, ok. Empacota essa pasta, gera uma pasta compactada e manda para mim, que eu abro aqui, analiso e retorno. Ok? Então, pessoal, só para a gente finalizar, então, ó, começo, meio e fim. Tá? Nós começamos com aquela topografia, em cima da topografia nós lançamos toda a estrutura da rede inicial, né? Lançamos trechos, lançamos os acessórios, e numeramos a rede. Empacotamos isso num DXF, e a partir do DXF nós montamos a planilha. Montei planilha, entrei com as condicionantes hidráulicas, né? População per capita, K1, K2, coeficiente de retorno, diâmetro mínimo, etc. E fechamos a massa de dados hidráulicos. Joguei algumas vazões concentradas, joguei o estaqueamento, disparei o dimensionamento, né? Depois gerei os quantitativos e, finalmente, eu gerei planta de volta e perfis longitudinais de volta. Ok? E, para finalizar de tudo, nós geramos a rede em 3D e depois geramos também, né? Que é o final, esse sim, final mesmo, o arquivo IFC lá para o BIM. Ok? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar para a gente conversar. Tá, então agora eu acho que eu posso parar a gravação, né, Leandro? Pode parar, professora. Tá. Pode parar.